Olá, gente. Estava na transmissão, mas a transmissão caiu. E aí, por conta de... E aí eu tirei aqui do Wi-Fi, coloquei no meu 4G. Vamos ver se o problema é do Wi-Fi aqui. Hoje é do Wi-Fi aqui de casa. Vamos ver se hoje... Oi, Lu! Linda do meu coração. Vamos ver se hoje sai, Lu. Tô esperando suas alegações finais, hein? Tô esperando seu esboço das alegações finais, tá? Melhorou a imagem? Ah, que bom, fico feliz. Bem, gente, boa tarde pro pessoal aí de Aracaju. Delta Amapá. Ah, é verdade, eu tô devendo essa correção da prova de Delta Amapá. Eu vou fazer essa correção, sim. Eu vou fazer essa correção da prova de Delta Amapá. Te prometo isso. Pessoal de Duque de Caxias, um beijo. Mas vamos tentar fazer essa correção. Eu vou ver... Hoje eu lancei uma... Eu prometi, que a gente promete tem que fazer. Eu lancei pessoal aí de Sete Lagoas, pessoal de Belém do Pará. Beijo enorme pra vocês. Tô pensando seriamente de ir pra ir pra ver o Sírio, se Deus quiser. Mas vamos lá. Pessoal de Maceió, pessoal de Teresina, de Manaus, de Castelo, do Espírito Santo, aqui das Ostras, Rio de Janeiro. Oh, que delícia. Pessoal, como é o nome do lugar? Mato Grosso do Sul, mas como é o nome do lugar? Eu não vi. Pessoal aí de Goiás, ex-aluno da Emerge, um beijo enorme pra você. Embu das Artes. Vamos lá, Espírito Santo, Fortaleza, São Paulo. O pessoal do Espírito Santo que eu amo demais. Giovane de Fortaleza. O Giovane, um beijo enorme pra você, querido. Pessoal de Campo Grande, Araçatuba. Pois é, hoje nós vamos ter 2 lives. Eu marquei agora, Jucimeira, beijo pra você, pessoal de Manaus, do Maranhão. Que bom, fico feliz. Eu marquei 2 lives. Eu marquei uma live agora de 3 horas, que eu entrei um pouquinho atrasada. E marquei uma live pra noite. A live da noite, eu pedi pra que vocês... Não sei se vocês viram o meu Instagram. Não, nós estamos começando ainda. Não sei se vocês viram o meu Instagram. Oh, meu amor, que coisa boa. Fico muito feliz. Muito feliz. Meu amor querido, você falou que é meu fã. Ai, meu Deus, fico muito feliz, muito feliz. Mas vamos lá. Olha só. Então eu marquei uma live à noite e eu coloquei lá no meu Instagram, sabe? Eu coloquei no meu Instagram para que vocês escolhessem um tema para falarmos na live da noite, né? Então, é assim, eu vou dar quando fosse tipo 8 horas da noite. Ô, Léo, que coisa boa. Muito obrigada pelo seu carinho. Quando for 8 horas da noite, eu vou dar uma parada lá na pesquisa e vou ver quem que escolheram mais. Pelo que eu vejo, pelo menos pelo que tá lá até agora, o que estava ganhando era a imputação objetiva, né? Mas vamos lá, se vocês quiserem colocar lá o que vocês... Eu acho também, não tenho certeza absoluta não, mas vocês quiserem colocar lá o que vocês gostariam que eu falasse na live da noite, podem colocar, que eu faço com muito carinho, tá bom? Imputação objetiva, se for, não é um tema assim muito bom pra OAB não, sabe? Mas, enfim, você quer fazer de OAB, quer dar a sua sugestão, vai lá e coloca lá o seu tema, joia? Bem, queridos do coração, agora para essa... Vai fazer a prova do Mato Grosso? Isso, Josi, perfeito. Agora, se a correção da prova do Amapá ganhar, eu faço. Se não ganhar, de qualquer forma, eu prometo que eu faço amanhã a prova do Amapá. Sem possibilidade. Amanhã já fica certo. Se a prova do Amapá não ganhar hoje, eu amanhã faço a prova do Amapá. Tá joia? Muito bem. Agora, falo de prova para defensoria, eu falo de direito penal, né? E aí eu falo o que der para falar de direito penal, o que você quiser ouvir de direito penal, você sugira lá, que eu venho falar aqui para você sim, tá, meu amor? Muito bem. Então, queridos, vejam, com relação à pessoa que vai fazer prova de delegado de Mato Grosso, na semana que antecede a prova de Mato Grosso, eu vou fazer todo dia live para a prova de Mato Grosso. Eu vou todo dia fazer uma live para essa prova. Todos os dias vou entrar falando de um tema que vai cair na prova aí de Mato Grosso. Ô, pessoal do Guarujá ligado aqui na aula, que coisa boa. Beijo para todos vocês do Guarujá, viu? Então, vamos lá. Vamos falar o seguinte, então, queridos. A nossa live de hoje, vamos começar a live de hoje, especificamente de agora, das 3 horas da tarde.
Vamos começar aqui. Então, bota lá. Esses temas que vocês estão sugerindo, vocês têm que ir lá no meu Instagram e tem que colocar. Porque aí... Ô, Marcel, que coisa linda de ler. Muito obrigada pelo seu carinho. Vocês coloquem lá no Instagram, que aí o que ganhar eu vou fazer. Mas aí tem que escrever, porque eu prometi que eu ia fazer aquilo que tivesse sido mais pedido. Mas aí, gente, tem gente que coloca assim, ó, teoria do delito. Gente, teoria do delito é o livro todo. Como é que eu vou colocar? Como é que eu vou fazer numa live o livro todo? Não tem condição, né? Tem que ser um tema específico. O que você quer saber sobre teoria do delito, não é assim? Então vamos lá. Queridos, deixa-me então começar aqui. Ah, você também, meu amor. Aí não dá, né, pra fazer na live o livro todo. Mas vamos lá. Deixa eu começar a fazer aqui então o meu periscope nesse tema da agora de 3 horas da tarde. Eu faço todos que vocês quiserem, mas tem que colocar lá. Mas esse da agora. Preste atenção aqui. Vocês sempre escutaram essa história, dessa discussão, não é? De se crime é fato típico ilícito ou se crime é fato típico ilícito culpável. Vocês sempre escutaram isso, não escutaram? Vocês sempre ouviram isso, não ouviram? Pois bem, aí eu queria contar pra vocês uma história. Uma vez eu fui assistir, há alguns anos atrás, há muitos anos atrás, há uns 10 pelo menos, a prova de um aluno meu que estava passando no Ministério Público e fui assistir a prova oral desse meu aluno. Perguntaram para ele, então, se o crime era fato típico... Não, perguntaram para ele o seguinte, se o crime era fato típico ilícito ou fato típico ilícito e culpável, qual era a opinião dele. E aí ele começou a desenvolver, falou bem, mas chegou uma hora lá que ele disse assim, bem, com isso nós podemos dizer que se a pessoa é finalista, disse esse aluno, disse ele, se a pessoa é finalista, o crime é fato típico e ilícito. A culpabilidade é mero pressuposto para aplicação de pena. Aí eu coloquei a mão na cabeça, falei assim, não, tava tão bem, não precisava nem ele ter falado isso. Tava tão bem. Ele errou. Ele errou. Agora, por que ele errou? Você já deve ter ouvido falar isso. Você já deve ter ouvido alguém a falar sobre isso. Ouvido alguém falando sobre isso, perdão. Vocês já devem ter ouvido alguém atrelando essa história de crime ser fato típico ilícito ao finalismo, não é? E isso está equivocado. Deixe-me explicar uma coisa para vocês. Primeiro, que essa divisão bipartida ou tripartida de crime, ela serve ao finalismo. Uma divisão bipartida não serviria ao causalismo, tá? Agora, uma divisão bipartida ou uma divisão tripartida serve ao finalismo, sabe? Então, olha só, a história é assim. A rigor, vamos verificar. Pro finalista, há finalistas que dizem que crime é fato típico, ilícito e culpável, e há finalistas que dizem que o crime é fato típico e ilícito. E só uma observação. Welsel, criador, pai do finalismo, entendia o crime como fato típico, ilícito e culpável. Certo? Então vamos entender por quê. Vamos lá. Vamos verificar, então, no primeiro ponto, que isso serve, para qual teoria sobre conduta isso serve e qual foi aquela que foi adotada no Código Penal. Então vamos lá. Veja só. Existem duas principais teorias sobre conduta, pelo menos para nós. Teoria causalista, teoria finalista. A teoria causalista fazia com que o dolo fosse lá, entendia que o dolo estivesse lá na culpabilidade. Então, para a teoria causalista, a culpa e o dolo estavam na culpabilidade. Entendia-se a culpabilidade segundo um critério psicológico. Num primeiro momento, segundo um critério psicológico puro, num segundo momento, segundo um critério psicológico normativo. Mas era um critério psicológico. Toda teoria psicológica sobre culpabilidade é uma teoria que serve ao causalismo, porque ela tem dolo e culpa na culpabilidade. Ora,
Se para o causalista o dolo e a culpa estão na culpabilidade e eu não posso admitir o crime sem o dolo e sem a culpa, o causalista necessariamente entendia o crime como fato típico, ilícito e culpável. Isso o causalista. Agora, o finalista pode entender uma coisa ou outra. Por quê? Porque o que o finalista concebe? O finalismo foi lá, tirou o dolo e a culpa. Aliás, ele disse, não é que ele tenha tirado, ele viu, não, dolo e culpa não pertencem à culpabilidade. Dolo e culpa estão na conduta. Então, estão no fato típico. Assim, não se tem... a culpabilidade é composta por elementos normativos. Dolo e culpa não estão na conduta. Não estão na culpabilidade, diz o finalista. Estão aqui na conduta. Por isso que eles tiram da culpabilidade, ou melhor, eles vislumbram uma culpabilidade sem elementos psicológicos, certo? E trazem o dolo e a culpa aqui para a conduta. Então eu tenho finalistas que vão ter, já que o dolo e culpa estão na conduta, veja bem, eu não tenho o mesmo problema que tinha os causalistas. Então eu vou ter que alguns dirão que crime é fato típico e ilícito, e outros dirão que o crime é fato típico, ilícito e culpável. Veja, quem diz que o crime é fato típico, ilícito e culpável pode ser finalista. Então, assim, certo? Então, olhem só, aqui entre nós, né? Aqui entre nós. Se nós falássemos dessa questão aqui entre nós, ela divide a nossa doutrina? Ela sim, ela divide a nossa doutrina. Porque aqui no Brasil, há quem diga que o crime é fato típico, ilícito e culpável, adotando uma posição tripartida. Quais seriam esses autores que entendem aqui no Brasil que o crime é fato típico, ilícito e culpável? Nós temos lá Nelson Hungria, Aníbal Bruno, César Roberto Bittencourt, Luiz Regis Prado, Magalhães Noronha. Esses autores entendem crime como fato típico, ilícito, culpável. Mas nós também temos aqui no Brasil os autores que entendem crime como fato típico e ilícito, adotando uma posição bipartida. Desses autores que adotam a posição bipartida, nós poderíamos citar o Dotti, o Damásio, o Mirabete, ok? Enfim. E aí, autores conhecidíssimos da nossa doutrina. Agora, por que esses autores dizem que o crime é fato típico e ilícito e que a culpabilidade não é elemento do conceito analítico de crime? Por que esses autores dizem que o crime é fato típico e ilícito e que a culpabilidade é pressuposto para a aplicação de pena? Porque eles veem o seguinte: na verdade, a tipicidade e a ilicitude diz respeito à conduta, ao fato, ok? Ao fato. O fato é típico e ilícito, certo? Então, as características de tipicidade e ilicitude, elas se referem à conduta. Já a questão da culpabilidade, ela não se refere à conduta. Porque a culpabilidade é um juízo de censura pessoal, é um juízo de reprovação pessoal, que recai sobre aquele que praticou o fato típico e ilícito. Então, a culpabilidade, ela tem a ver com o agente. Porque os elementos da culpabilidade dizem respeito ao agente que levou a efeito a conduta, e não o fato em si. Então, por exemplo, quais são os elementos da culpabilidade? Segundo a teoria normativa, a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. E isso são aspectos que se relacionam não à conduta, mas não ao fato, mas sim ao autor do fato, entendeu? Então, é outra situação. Então, quando se fala de culpabilidade, os elementos da culpabilidade, eles dizem respeito a possibilidade, se estiverem presentes, a possibilidade de se aplicar uma pena àquele autor, porque ele é imputável, porque ele tem potencial consciência da ilicitude e porque... muito obrigada, querido, muito obrigada. E porque era dele exigível uma conduta diversa. Que você seja muito feliz aí como delegado de polícia. Eu fico muito feliz
com a sua colocação, viu? Muito bem. Então, vejam, eles dizem, culpabilidade não tem a ver com crime. Culpabilidade não é elemento do conceito analítico de crime, é pressuposto para aplicação de pena. Bem, isso colocado, nós teríamos que ver, mas tudo bem. Eu tenho a controvérsia, eu já vi que para o causalista, necessariamente o crime é fato típico, ilícito, culpável, que para o finalista pode ser típico, ilícito, culpável ou típico e ilícito, portanto, o causalista necessariamente adota uma posição tripartida, o finalista adota uma posição tripartida ou bipartida. Entendi, professora. Entendi também quais são as razões pelas quais alguns dizem que o crime é fato típico e ilícito, que a culpabilidade é pressuposto de aplicação de pena porque diz respeito à pessoa que realizou a conduta e não o fato em si. Agora, qual dessas posições foi adotada pelo Código Penal brasileiro? É isso que eu quero saber, professora. Qual foi, você poderia me perguntar, qual foi aquela que foi adotada pelo Código Penal brasileiro? Queridos do meu coração, vejam só. Não importa qual daquelas nós achamos melhor. Nós vamos discutir aquilo que foi colocado no Código Penal brasileiro. Aliás, aquilo que foi colocado na legislação penal brasileira. E eu, particularmente, não tenho nenhuma dúvida. Uma coisa é aquilo que você queria que fosse, outra coisa é aquilo que é. Por mim, meu amor, a torcida do Vasco seria a maior torcida do Brasil. Por mim, existe a Gávea. A torcida do Flamengo diz aí que é a maior torcida do Brasil. Brinco com os corintianos, não estou nem querendo saber. E isso é fato. Contra fato, não há argumentos. Se nós olharmos assim, olhando o código, a legislação penal brasileira, me parece claro que, do mundo foi ótimo, me parece claro que foi adotada a teoria bipartida. Então, para o Código Penal brasileiro, me parece ter sido adotado o conceito de crime como um fato típico e ilícito e a culpabilidade como pressuposto de aplicação de pena. Na legislação penal brasileira foi, independente daquilo que eu acho que deveria ser. Tá bom, meu amor? E vou te dar algumas razões pelas quais se pode dizer que para a legislação penal brasileira foi adotada a teoria bipartida. Vamos lá. Primeira coisa que eu queria que você visse. Abra o teu Código Penal. O Código Penal começa assim, ó. Código Penal, parte geral, título 1, aplicação da lei penal. Título 2, do crime. Título 3, da imputabilidade penal. Então, olha só, vou repetir, hein? É parte geral, título 1, aplicação da lei penal. Título 2, do crime. Título 3, da imputabilidade penal. Queridos, a imputabilidade penal é elemento do que mesmo, hein? Subam aqui as respostas. A imputabilidade penal é elemento do que mesmo, hein? Fala pra mim. A imputabilidade penal está onde? No fato típico, na ilicitude e na culpabilidade. Fala pra mim. Na tipicidade, na ilicitude e na culpabilidade. Fala pra mim. Na culpabilidade, na culpabilidade. Exatamente. Então, olha só. Se a imputabilidade penal está... Não, na ilicitude não. A imputabilidade está na culpabilidade, meu bem. A culpabilidade é composta por 3 elementos. Imputabilidade penal, potencial consciência da ilicitude e potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Então, veja, se o Código Penal trata da seguinte forma, na sua organização, título 1, da aplicação da lei penal, título 2, do crime, e título 3, trata da imputabilidade penal, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que o Código Penal trata crime e culpabilidade em títulos diversos. Tá ok? Entenderam? Então, olha só. Ah, muito obrigada, meu amor, que fico feliz com você. Então, de repente, você começa a gostar de direito, mas é sempre assim, a gente sempre gosta da matéria, porque a gente, de repente, gosta de um professor, aquele professor ensina a gente a gostar daquela matéria, pode acreditar, tá? Então, vamos lá. Então, o Código Penal, ele tratou o crime num canto e a imputabilidade penal em outro canto, e a imputabilidade penal é componente da culpabilidade. Mas tem mais, sabe, gente?
todas as vezes que o Código Penal fala em culpabilidade, e ele diz das causas que excluem a culpabilidade, ele se utiliza da expressão é isento de pena. Ele não fala que não há crime. Ele diz que o agente é isento de pena. É isento de pena o autor do crime. Então, crime é uma coisa, isenção de pena é outra, culpabilidade é outra. Certo? Então, quando ele quer falar de ilicitude, ele diz não há crime. Exemplo, pega aí o artigo 23. Artigo 23. O 23 fala assim, ó. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em cumprimento legal, em exercício regular do direito. Agora, quando fala da culpabilidade, por exemplo, da imputabilidade, ele fala no artigo 28, é isento de pena. No artigo 26, é isento de pena. Entenderam? Então, no artigo 23, quando fala da ilicitude, que é inequivocamente componente do crime, do conceito analítico de crime, ele diz não há crime. E quando fala da culpabilidade, ele diz que é isentar de pena. Tá ok? Agora, veja bem uma coisa. Todas as vezes que ele fala de ausência de culpabilidade, ele fala de isentar de pena. Mas nem sempre que se fala de isenção de pena é por ausência de culpabilidade, tá bom, meu amor? Porque existem situações em que nós poderemos tratar de alguns tópicos que geram uma controvérsia contra a natureza jurídica. Às vezes da questão da punibilidade também. Mas vamos lá. Então, veja, isso são indicações. Mas ainda teria uma outra indicação de que o código adotou a teoria bipartida. Abra lá, vamos primeiro vou fazer aqui uma conversa com vocês. Vamos imaginar, meus amores, que eu dissesse assim, um débil mental me procurasse e disse assim, olha só, ô Cláudia, tá vendo esse relógio aqui? Aí eu digo, caramba, cara, que relógio lindo, doido. Doido mesmo. Que relógio lindo, cara. Que relógio maravilhoso. Aí você diria assim pra mim, pois é. Não, o débil mental diria assim pra mim, pois é. Eu bem peguei esse relógio lá da casa do fulano. Ah, mas eu sei que ele é débil mental, hein? Eu sei que ele é débil mental. E ele pegou lá da casa do fulano esse relógio, né? Não pegou? Aí ele falou assim, mas o que tem? O que você quer me mostrando esse relógio, fulano? Aí ele disse assim, pô, Cláudia, você não quer comprar esse relógio, não? Aí eu digo assim, pô, claro, né? Quanto que custa? Custa tanto. Pô, tanto? Esse relógio é 30 vezes tanto. Tá me vendendo por tanto, eu sei que é produto de crime, mas ops, eu vou comprar. Eu sei que é produto de furto, mas eu vou comprar. Eu estou praticando o crime de receptação? Diga pra mim se nesse caso eu estarei praticando o crime de receptação. Estou, não estou? Então, preste atenção. Uma outra indicação no nosso Código Penal de que o Código Penal trata a questão do crime e da pena de forma diferente. Quer ver? Abra o artigo 180, parágrafo 4º do Código Penal. Abra o artigo 180, parágrafo 4º do Código Penal. Olha só, olha só. Veja bem, quando fala de receptação, fala de adquirir coisa que sabe tratar-se de produto de crime. E o artigo 180, parágrafo 4º, diz assim, a receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa. O inimputável é isento de pena, mas ele praticou crime, é o que diz o 184, isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa. Então, uma coisa é a possibilidade de aplicar pena, outra coisa é o crime. Sacaram? Então, o 180 é uma outra indicação de que o nosso Código Penal estaria tratando a culpabilidade não como elemento do crime, mas como pressuposto de aplicação de pena. Se eu adquiro aquele relógio daquele inimputável, eu estou adquirindo produto de crime. Mas ele é inimputável, não há culpabilidade. Ele está isento de pena, mas continuo eu podendo ser responsabilizada pela
receptação, porque adquiri coisa que sabia ser produto de crime. Entenderam? Então isso aqui é uma outra indicação na nossa legislação de que crime é uma coisa, culpabilidade outra. Tá? Pelo menos do jeito que foi adotado no nosso Código Penal. Agora, queridos, eu poderia acrescentar a todos os exemplos que são dados em todos os manuais que vocês conhecem, ainda mais um exemplo. E um exemplo relativamente bastante recente, que é o exemplo, desligar esse ar tão frio danado aqui, que é o exemplo da lei das organizações criminosas. Da lei das organizações criminosas. Abram aí a lei 12.850 de 2013. 12.850 de 2013. Se você abrir a lei 12.850 de 2013, Dani, você vai encontrar a lei das organizações criminosas, não é isso? Então, abram aí. Gente, essa transmissão não tá ainda? 2.850. Tá certinha a transmissão? Tá certinho? Só coloque aí pra mim pra eu poder saber se tá certinha a transmissão. Tá tudo certo? Então, vamos lá. Então, olha só. Lei 12.850 do ano de 2013, ela fala... Eu quero que você vá pro artigo 13. Tá? Vamos lá. Vai lá pro artigo 13. Foi pro artigo 13? Então, vamos lá. Vá para o artigo 13 e você vai ver que no artigo 13, a partir do artigo 10, se fala da infiltração de agentes, não é? Então, olha só. Tu sabes qual é uma das questões assim mais debatidas entre nós? É a questão do agente infiltrado. O agente infiltrado, escuta, o agente infiltrado, ele pode perfeitamente, no bojo de uma infiltração, ele pode perfeitamente, no bojo da infiltração, praticar condutas típicas e ilícitas, não pode? Então, quando o agente infiltrado pratica condutas típicas e ilícitas, como resolver? Olha só o que o artigo 13, parágrafo único diz. O artigo 13, parágrafo único da 12.850 diz assim, ó, olha só, mataram Jair, ó. Ele diz assim, ó, não é punível no âmbito da infiltração a prática de crime pelo agente infiltrado quando inexigível conduta diversa, tá? Então eu não posso puni-lo quando o autor de crime, a prática do crime, quando inexigível conduta diversa. Gente, a exigibilidade de conduta diversa é elemento de que? É elemento da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade? Fala pra mim, da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade? Diz pra mim. Fala pra mim, da culpabilidade. Então ele tá dizendo o seguinte, ó. Ele praticou crime, mas é inexigível conduta diversa, ou seja, não há culpabilidade, não posso punir. Entendeu? Então, olha o que ele tá falando. Quando o cara praticar crime, mas for inexigível conduta diversa, eu não posso punir o cara. Então, uma lei bem mais recente do que a parte geral de 1984 ou a parte especial lá da década de 40, uma lei recentíssima que diz crime e pena, crime e culpabilidade diferentes. Entenderam o que eu quero dizer? Então, ele praticou crime, mas é inexigível conduta diversa, eu a ele não posso aplicar uma pena. Sacaram? Entenderam, queridos? Então, pelo que nós temos aqui, eu posso dizer para vocês que concordemos nós ou não com isso, não é? Tem tanta coisa com que eu não concordo e acontece, né, gente? Não é? Então, concordando ou não com isso, o crime na lei, sim, os tribunais superiores, no mais das vezes, usam o crime como fato típico ilícito. Então, na legislação penal brasileira, o conceito parece ter sido utilizado como sendo um conceito com face bipartida, certo? Então,
O que eu posso... Olha só, eu não estou falando... Escute só, você que perguntou assim, professor, isso é majoritário? Deixe-me falar novamente para você. Nós não estamos discutindo aqui o qual certo, o qual errado. O que é majoritário, o que é minoritário. Aqui nós estamos discutindo o que foi adotado na legislação penal brasileira. Tá, meu amor? E pelo que foi... Por exemplo, para mim, se você perguntar para mim, eu vou dizer para você que o crime é fato típico, ilícito e culpável. Mas nós estamos analisando o que está na lei. E na lei, me parece muito claro que foi usado o crime, o conceito bipartido, entende? Embora eu não concorde com ele, foi ele usado. Por isso que eu dei aquele exemplo. Se dependesse de mim, não existiria Flamengo, não existiria Gávea, tá? Não existiria nada de Flamengo na minha vida. Mas existe Jesus, inclusive tem um filho flamenguista. E, assim, o fato é fato, contra fatos não há argumentos. Tá bom, meus amores do coração? Então, era esse hoje o objeto da nossa live, tá? Que bom que você gostou. Tomara que você tenha entendido mesmo, que você tenha entendido. Porque isso é uma questão boba e é uma questão da qual muitos fogem, não querem falar, mas que pode perfeitamente cair em prova. Eu lembro uma vez que eu vi uma prova que foi aplicada no estado de São Paulo e nessa prova se perguntava o tempo todo, e aí uma galera aqui do Rio foi fazer a prova. Nessa época não tinha muito esse negócio de pessoal fazer prova tanto em outros estados, né? Era menos, sabe? Era menos. E aí falou assim, poxa, professor, eles colocaram isso como se fosse verdade absoluta. Eu falei assim, não, eles colocaram isso, e você não tem nem como dizer que isso aqui vai ser anulado, porque eles colocaram segundo o Código Penal Brasileiro, de acordo com o que diz o Código Penal Brasileiro. Então não tem jeito, a gente não pode ficar brigando com isso. Tá bom, queridos? Que Deus nosso Senhor abençoe, que Deus ilumine, que guarde vocês. E, olha, assistam aí hoje à noite a nossa live e coloquem lá qual o tema que vocês gostariam de ver para nossa live de hoje à noite, tá? Eu tô ficando assim muito longe do Periscope e eu gosto muito do Periscope. Eu falei pro meu marido hoje, hoje eu quero 2 horas que você me libere para eu fazer meu Periscope, tá? Porque ele vivia brigando comigo. Só toda hora, meu amor, toda hora. Eu falei assim, não é toda hora. Agora tem um tempão que eu não faço. Mas o marido liberou, tá? E aí eu vou fazer o meu Periscope. Joinha? Então, claro, brincando, que eu não preciso de ninguém para me mandar, nem para me deixar fazer nada. Mas é uma forma carinhosa de me referir ao meu marido, que é gente muito boa. E para que a gente viva bem, a gente deve ser sempre assim, né? Um casal tem que ser assim. Um agrada o outro, não é, gente? Um tem que agradar o outro, não é? Porque a gente só pode querer ser agradado quando a gente agrada também, não é, meu amor? A vida é sempre assim, tá? Fiquem... Como é que é? O marido deixa ela fazer. Muito engraçado. Não, ele deixa. Ele é gente... Ele é gente boa. Muito gente boa, meu marido. Meu amigão. Tá? Fiquem com o nosso Senhor. Que Deus ilumine, proteja e guarde vocês. Sempre, sempre, sempre. Até a noite. Tchau, gente.